Os fatos do Brasil e do mundo estão aqui no ar do Integração Notícias. Bom dia. Agora na Integração FM teremos a participação de Alexandre Garcia, direto de Brasília. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Sérgio Lopes. Bom dia, ouvintes do Astros e Estrelas. Olhem só, decisão do Conselho Nacional de Justiça. Cassou, por assim dizer, destituiu um juiz por 13-0, unânime, por conduta inadequada, por se meter a justiceiro em busca de projeção e autopromoção. Quem é? Acho que a maioria errou. Pois é. É o juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato, no Rio de Janeiro, 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, que condenou gente que meteu a mão no dinheiro. Então, mais um já. O Sérgio Moro já foi tirado, o Dallagnol, promotor também. Parece que essa é a vingança, né? Parece que essa é a vingança. Ele condenou um monte de gente da Lava Jato. Diz que vai recorrer, certamente não vai adiantar. O Conselho Nacional de Justiça não tem jurisdição sobre a Suprema Corte. Portanto, se vocês pensaram em alguém da Suprema Corte, erraram. Bom, aquela entrevista que Lula concedeu anteontem, ele fez 2 recomendações. A primeira é que a gente fosse ler a entrevista que o Eduardo Bolsonaro concedeu à Veja. Eu não tinha lido ainda, fui ler. Porque ele chamou de terrorista e mandou ver a entrevista. Não vi nada, absolutamente nada, além do direito do debate político. E mais, o Eduardo dizendo que está disponível, se o pai dele indicar, ele vai ser candidato à presidência, ele pode ser, claro, não é só se o pai dele indicar, é se o partido na convenção aprovar também. Né? Mas nada, não vi nada. Ele concedeu uma entrevista em Dallas, Texas, para o jornalista da Veja. E ficou uma entrevista bem longa, bem esclarecedora. Né? Perguntaram para ele, e se Michele se candidatar? Se o meu pai decidir assim, é a Michele. Né? Bom, mas enfim... E está lá agora a Carla Zambelli também, né? Bloqueados ela, o filho adolescente e a mãe dela. Todo mundo bloqueado nas redes sociais, que tiveram 2 horas para bloquear. É mais munição para Casa Branca, para a lei Magnitsky. Né? Mais munição. Bom, mas enfim. E mais do que isso, bloqueio do salário dela, bloqueio da verba de gabinete. E multa para o X, para o antigo Twitter, né? Para a Meta, para o YouTube, para o TikTok, até para o LinkedIn, para o GETTR. Eu pouco tenho conhecimento dessa plataforma, mas enfim. Multa de 100 mil ou 200 mil por dia. 100 mil por dia, imagina só. Mais briga. E caçando passaporte, ela já foi para os Estados Unidos. Ela lá provavelmente vai ganhar vai caçar o passaporte italiano dela. Ela deve estar com o passaporte italiano dela lá. Decretou a prisão, ela deve estar lá. Pediu prisão através da Interpol, na linha vermelha. Provavelmente não vai conseguir. Mas outra coisa que Lula pediu disse que a gente fosse conferir e ver que facilitou o roubo de velhinhos na Previdência, no governo Bolsonaro. Opa, só que eu fui ver. Quem facilitou? 11 deputados do PT, 5 do PSOL, 3 do Partido Socialista, 3 do PCdoB, só 1 do PL e 1 do PSC. Então, não é bem assim, não. Bolsonaro mudaram, enfraqueceram a medida provisória de Bolsonaro, depois ainda combateram completamente no governo Lula, e aí desencadeou-se a roubalheira covardíssima contra pessoas que nem sabiam que estavam sendo descontadas. E a coisa está muito demorada. É só uma CPI mesmo para agitar isso. Está muito demorado, porque data prévia nada, estão fazendo um bloqueio aqui e ali, foram 6 bilhões, quem quer correr atrás o que devia ter sido feito é imediatamente bloquear todos os descontos. Né? Tem 12 entidades, ninguém fala, não se prendeu ninguém, não tem nenhuma prisão preventiva, o sujeito está pagando prova nessas alturas. Né? Mas, enfim, são coisas que a gente não deve estranhar, porque, afinal, os eleitores optaram por esse tipo de administração pública. Né? E, por fim, só para lembrar, parece que a população está reagindo. Continua despencando a popularidade de Lula. A última da Quest está mostrando 57% de desaprovação e 40% de aprovação. Entre os que ganham menos de 2 salários mínimos já está meio a meio. Isso deve preocupar muito Lula, porque
que são algumas boas dezenas de milhões de eleitores. De Brasília, Alexandre Garcia.